Bom dia, graça e paz. Amém? Podem sentar. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para exaltarmos, glorificarmos o nosso Deus. E nós sabemos a importância que é de estarmos congregando, né? de estarmos adorando ao Senhor. Então nós temos esse espaço na parte da manhã, temos o espaço na parte da noite, e assim cada um vai escolher, né? Que horário se vem de manhã, se vem à noite, e daí por diante. Amém? Nós estamos, irmãos, tratando esse mês de um tema muito significativo, que é: a igreja é corpo, a igreja não é evento. E por que esse tema, a igreja é corpo, a igreja não é evento? Porque nós estamos vivendo uma época, infelizmente, que saímos, a igreja de Cristo saiu de sua naturalidade identitária, né, da sua identidade, e começou a permear por caminhos que parecem de fato ser aquilo que Deus planejou, mas nós vemos um desvio muito grande acontecendo na identidade da igreja como corpo. Então, precisamos restaurar a identificação de igreja como corpo. Precisamos entender qual é o propósito original da vontade de Deus para nós como igreja. Amém? Então, a igreja é corpo, a igreja não é evento. O versículo base que nós estamos meditando esse mês está em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós vamos trabalhar através do pensamento do apóstolo Paulo, nessa metáfora igreja e corpo. Para começar, precisamos entender o que significa a palavra igreja. A palavra igreja vem de eclesia, que quer dizer assembleia, reunião, de um modo mais simplificado. Uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas, essa é a palavra igreja. Com o tempo, nós começamos a pensar em igreja como espaço físico, e aí nós dizemos assim: eu vou à igreja, mas isso não está totalmente correto do ponto de vista bíblico. Poderíamos dizer assim: eu vou ao templo, eu vou à casa de oração, eu vou a um local separado para a igreja. Por quê? Porque a palavra igreja, na verdade, se refere a nós como pessoas. Se nós nos reunirmos em um outro local, até mesmo na rua, em grupos, em uma reunião ou numa casa, ali também é a igreja. Vocês entenderam? Então a igreja não é o espaço. Igreja é uma assembleia de pessoas, uma reunião de pessoas que se reúnem para adorar e para glorificar a Deus. Seja no templo, escolhido ali separado, a casa de oração, né? Jesus, falando do templo judaico, ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então nós poderíamos também falar casa de oração, não teria problema algum. Mas nós não vamos falar sobre essa nomenclatura igreja, vamos falar sobre corpo. E o corpo
E o corpo, essa expressão, essa metáfora que o apóstolo Paulo usa, ela é muito didática, ela é muito boa para a gente entender a composição do que é uma igreja. Por quê? Porque ela explica a unidade sem uniformidade, né? Unidade sem uniformidade. Ou seja, o corpo tem muitos membros, né? O nosso corpo tem muitos membros, as mãos, os dedos, os pés, as pernas, os olhos e etc. Então, o corpo tem muitos membros, mas eles têm funções diferentes. Mas todos trabalham em unidade. Meu cérebro dá o comando e nós, né, o restante do corpo, ele trabalha de acordo com o comando do cérebro, exercendo diversas atividades, como andar, falar, olhar, gesticular, e todos estão unidos em um só propósito pela cabeça, certo? Então, em 1 Coríntios 12:12 diz assim: muitos membros, porém um só corpo. Muitos membros, mãos, pés, dedos e etc., porém um só corpo. E com isso nós precisamos compreender que a diversidade, ela fortalece, ela não ameaça a unidade. A unidade, ela fortalece. Nós estarmos unidos, isso nos fortalece. Não tem aquele ditado que diz: a união faz a força? Então assim é na família, assim é na sociedade, assim é na igreja. Quando estamos unidos em um só propósito, ligados com o cabeça que é Cristo, né? Transmitindo a representatividade do cabeça que é Cristo, nós estamos em uma unidade com Cristo. Por isso que ele disse: eu oro, na oração em João 17, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Amém? Então, precisamos ter esta convicção de que a nossa função, ou as funções que exercemos, elas devem ser feitas em unidade perfeita, profunda, inquestionável, com o cabeça que é Cristo. Você não vê por aí uma cabeça andando para um lado, até porque ela não teria perna por si mesmo, né? E você não vê o corpo andando por outro. Então, quando você vê uma pessoa, um corpo vivo, um ser vivo, seja racional, irracional, seja pessoa ou animal, você está vendo o corpo completo, a cabeça ali andando, né? As pessoas não podem, pensem só, as pessoas não podem pensar em Cristo andando por um lado e o corpo andando para outro. E me parece que é isso que está começando a acontecer, e nós precisamos ter cuidado com isso. As pessoas estão dizendo assim: eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Isso é perigoso. Eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Eu não quero saber de igreja. E alguns começam a dizer da seguinte forma: eu sou igreja. Estão errados. Porque você não vê o dedo por aí sozinho dizendo assim: eu não sou corpo, né? Se acontecer de uma amputação, o que vai acontecer com o dedo? Ele vai apodrecer, não é isso? Note que há um tempo para o apodrecimento, porque muitas pessoas, acontece um acidente. Eu não sou dessa área, então não sei, eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu vejo através de filme, alguma coisa, né?
acontece algum acidente, e parece que ainda há um tempo, né, que se leva para chegar até o hospital e fazer a ligação de volta. É isso? Eu posso estar falando bobagem, né? Você estudou um pouco sobre isso, né? Então, elas estão confirmando. Por quê? Existe aí, eu não sei medicinalmente falando como acontece, mas existe um tempo. Então, uma pessoa pode se colocar como um membro do corpo fora do corpo, mas ele não vai durar muito tempo se ele não retornar para o corpo. Ele vai apodrecer e vai morrer. Amém? Tem sentido o que eu estou falando? Então, somos muitos membros, mas o corpo é um só. Porque o corpo revela interdependência. Nenhum membro é autossuficiente. Nenhum membro, repitam comigo, nenhum membro é autossuficiente. Ou seja, nenhum membro tem vida própria, só em desenho animado, né? Por exemplo, eu já assisti desenho animado que o cérebro andava sozinho. Mas isso é no mundo da fantasia. Na realidade, o cérebro, se ele não tiver mesmo dentro da cachola aqui, né, ele não tem sentido. Ele não sobrevive. OK? Então, nessa perspectiva, o olho não pode dizer à mão, diz aqui 12:21 de 1 Coríntios, não tenho necessidade de ti. OK? O olho não vai dizer para a mão assim, olha, eu não preciso de você. Nem a mão vai dizer, eu também não preciso de você. Todos nós precisamos, todos os nossos membros precisam estar ligados ao corpo e um depende do outro. Amém? No corpo de Cristo, ninguém cresce sozinho. Então, como eu falei, se a metáfora usada para corpo, igreja, né, usada corpo, se nessa metáfora o membro não sobrevive sozinho do corpo geral e do cabeça que é Cristo, porque ocorre o seguinte, quando uma pessoa diz assim, eu sou igreja, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar ali, é como se um dedo estivesse dizendo assim, ó, eu sou dedo e eu só quero saber da cabeça, eu não quero saber do restante do corpo. Vocês entendem? Então, imagina o pé dizendo assim, ó, eu sou pé, mas eu quero depender só da cabeça. Eu não quero depender da perna. Eu não quero nem ter dedos. Eu quero ser só o pé. Tem sentido isso? Ele não vai conseguir. Mas tem muitas pessoas que estão dizendo, eu sou igreja, ou eu sou corpo, mas eu só quero depender do cabeça que é Jesus. Não tem sentido. Essa pessoa está frustrada, ela está amargurada, ela está decepcionada, seja por razão ou sem razão, e ela está tentando, como um membro fora do corpo, sobreviver sozinho, mas ela vai morrer, porque um membro não sobrevive sem o corpo, assim como o corpo, no geral, não sobrevive sem a cabeça. OK? OK. É importante entendermos que nem todos os membros têm a mesma função. Então, como corpo de Cristo, não podemos estar nesta unidade querendo fazer a mesma coisa que o outro. Cada um tem dons diferentes, chamados diferentes e funções diferentes. OK? Eu gosto dessa diversidade de dons. Eu sempre gostei, mesmo quando eu aceitei Jesus e foi me dado liderança de trabalho, eu sempre aprendi a distribuir. Nunca consegui ver a igreja, o corpo de Cristo, como um personagem de frente e os demais só na expectativa. Então, eu acho interessante
modelo nosso aqui local, como corpo de Cristo, onde nós temos o pastor Jetro pregando, nós temos o presbítero Fernando, o pastor Léo, nós temos o Alan, o Jefferson, etc, etc. Por quê? Porque cada um tem uma função, cada um tem uma forma diferente, não é? De manifestar aquilo que o cabeça, que é Cristo, está trazendo para os demais. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, meus dedos estão articulando meu braço, né? E todos os demais, a boca está sendo, vamos dizer assim, e transmitindo as palavras está sendo o fator principal para que vocês ouçam. Mas os demais membros estão em trabalho, como a comunicação ela exige que o corpo todo se manifeste. Como, por exemplo, os dedos, quando eu faço assim, etc. Os braços, né? Às vezes é um pouco de ansiedade, né? Mas faz parte da comunicação, você andar para cá, ou você fazer isso, aquilo, né? Mas é o corpo todo respondendo o comando do cérebro e ajudando na fala, ajudando na comunicação, ok? Então, quando uma pessoa está pregando, ou cantando, ou dançando, ou lá as meninas com as crianças, né, agora com os adolescentes, de 12 anos a 15 anos, quando os diáconos estão trabalhando, quando aqueles que você não vê fazer, mas estão fazendo alguma atividade, é o corpo todo se movendo. Um para ajudar o outro, um para apoiar o outro. Então, o pastor ele não pode sozinho administrar, porque imagine agora que eu tivesse sozinho aqui. Teria sentido não ter ninguém na igreja e eu falando aqui? Teria sentido? Não. Então, cada um vai exercer a sua função, a sua atividade, conforme está estabelecido por Deus, conforme sua função, seu chamado, sua convocação que Deus determinou. Amém? E nenhum é importante mais do que o outro. Eu não sei se teve alguém que falou aqui, não sei se foi o Fernando, ou o Jefferson, ou o Alan, não sei. Mas alguém falou sobre o dedo da frente, né? O dedo do pé, o maior, né? Foi você, Fernando? Sem a pessoa tê-lo. Aí eu lembrei de uma irmã querida nossa, que ela está com diabetes, né, Elisângela? A irmã Marlene, né, ela teve que amputar, não foi? E realmente, a irmã Marlene, ela de vez em quando cai, né? Ela precisa de cuidados, não é isso? Agora está cega. Olha o que é, irmão, diabetes é algo muito sério, viu? Vocês sabem, eu fui diagnosticado também, mas assim, eu tenho o máximo de cuidado, eu não deixo... Eu vivo como vocês vivem. Eu meço todos os dias, está tranquilo. Eu vivo como vocês vivem. Eu tenho o máximo de cuidado, porque minha mãe faleceu com 52 anos por causa da diabetes. A diabetes é terrível. Quem não se cuida, às vezes a pessoa, né, não sabe como fazer e etc. Então é isso. Ela vai cegando, ela vai amputando. E aí a irmã Marlene, ela mesma me falou, né, que por essa dificuldade ela já caiu várias vezes, né? Então, talvez no começo, hoje eu não sei, né? Mas quando ela estava ainda enxergando, mas ela chegou a cair. Por quê? É um dedo só, né? Às vezes pensa assim, não, o irmão é o irmão da porta ali só. Não, irmão. Todos são importantes no corpo de Cristo. Então, veja que ela perdeu o equilíbrio, e qualquer um de nós que perder um membro, alguma coisa vai trazer deficiência e dificuldade na movimentação. Todos nós somos importantes. E qualquer pessoa que se sinta mais importante do que o outro, ela não entendeu o propósito da sua posição em Cristo.
Não há ninguém mais importante. Na igreja, o mais importante é Cristo. Amém? Corte a cabeça de alguém e veja se o corpo continua. Né? Não. Cristo é o cabeça. Cristo é quem dirige a igreja. Ele é a pessoa mais importante. Os demais só são funções. Função pastoral, função diaconal, né? Função de liderança, função, enfim, são funções de músico. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos exercem funções diferentes e todos são importantes no corpo de Cristo. Amém? E todos devem submissão à cabeça, que é Cristo. Um só corpo saudável, ou seja, só é saudável quando obedece à cabeça. Nós não somos membros individualmente. Então, precisamos restaurar esta percepção do mundo, ou de muitos que estão se afastando e dizendo assim: eu sou dedo, eu sou perna, eu sou pé, mas eu não quero estar no corpo, eu quero estar ligado direto à cabeça. Porque quando a pessoa diz: eu não quero ir à igreja, né? Eu só respondo a Jesus na minha casa, ela está dizendo isso sem perceber. Ela está perdendo a ideia, ou ela não sabe a ideia do conceito corpo e cabeça, e ela está com raiva, amargurada, decepcionada, seja por razão ou não, e ela, ao invés de procurar resolver as questões que ainda não, ali causou uma decepção, uma frustração, ela quer ficar: não, eu sou de Cristo, mas eu na minha casa e tal. E nós, como igreja, precisamos restaurar essa percepção que o mundo não é uma, duas pessoas, mas muitas pessoas estão fazendo atualmente. E isso também pode ser uma falha nossa como igreja, local e global, como corpo de Cristo geral, né? Porque local, aqui, nós representamos também a Cristo para a sociedade, para os parentes, para os amigos. E tem a igreja de Cristo global, no mundo inteiro, independente da placa, né? Que a composição dela é local em vários lugares do mundo, cidades, governos, estados e etc. Ok? Então, precisamos restaurar. Eu não vou resolver o problema das igrejas no mundo inteiro, mas nós podemos resolver o nosso problema aqui. Amém? Nós podemos refletir, nós podemos analisar, podemos fazer uma autocrítica e podemos partir para ações que façam com que as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, vizinhos, eles possam olhar para nós aqui e dizer assim: olha, poxa, eles parecem um corpo, bem unidos, né? Eles são legais, deixa eu ir lá naquela igreja para conhecer. Precisamos fazer com que o nosso testemunho reflita para fora. Amém? E aí nós estamos cumprindo o propósito de corpo. Porque a igreja não é evento, não é apenas evento. Por quê? Muitas pessoas veem a igreja como uma programação, um culto de domingo. Um culto de domingo, eu vou lá e tal. Outros veem como campanha. Eu vou na campanha. Termina uma campanha, começa outra e assim vai de campanha em campanha. Outros gostam de uma conferência. Então, tem uma conferência, tem uma cruzada, tem um evento, eu vou lá. Então, para essas pessoas, a igreja é algo que se consome, não é algo que se pertence. O corpo
os membros do corpo, eles têm pertencimento, eles pertencem ao corpo, não é isso? A minha mão, ela não vai, eu vou dar uma volta, aí quando der vontade eu volto e me encaixo no braço. Ela não faz isso, ela está sempre junto com o restante do corpo. Mas há pessoas que veem na igreja, no corpo de Cristo, esse tipo de ação. Então, vai ter um evento, eu vou lá. Vai ter tal coisa, eu vou. Né? Tá, para quem não é do corpo, para quem ainda não aceitou a Jesus, isso é natural, tá? É normal, ele não faz parte do corpo, então ele, né, vir a eventos do corpo é natural. Mas para quem se acha do corpo, para quem está no corpo, não é natural. Existe algum conceito errado sobre isso. Existe algum entendimento na pessoa que está bloqueando ela de exercer o seu papel como corpo. Existe algum bloqueio emocional, algum conceito distorcido que traz convicção para ela que ela não precisa estar no corpo. Isso precisa ser refletido. Então ela é uma pessoa que consome. Ela não entende o seu pertencimento como membro do corpo de Cristo. Enquanto há atividades atrativas, elas estão presentes, mas quando a programação muda e não agrada, então elas não estão mais presentes. Então, essas pessoas possivelmente não entenderam o seu propósito, ou o propósito dela no corpo. Exemplos práticos. A pessoa escolhe a igreja pelo culto mais forte. Esse culto é melhor, esse culto chama mais atenção. Esse eu vou. Mas não pelo compromisso com o corpo. Ou seja, ela não se sente na necessidade de, como membro do corpo, participar de todas as atividades. Ela escolhe aquilo que é mais conveniente para ela. Participa quando há campanha, mas desaparece na rotina comum. Você sabe quando começou a Shalom? A gente novo, sem experiência, a gente quer adotar vários modelos para ver qual é o que dá certo. E bem no comecinho da Shalom, não era nem quando a gente veio para esse lado de cá, era lá no Doroteia. Não, Doroteia não, Jardim Santa Terezinha, primeiro salão nosso. Muito novinho eu também, 20 e poucos anos e tal, querendo fazer a obra de Deus. Eu coloquei um modelo de campanha na igreja. Tinha poucas pessoas, 10 pessoas firmes. Coloquei um modelo de campanha. A igreja começou a encher, 30 pessoas, 35. Mas quando eu convocava essas pessoas para atividades da rotina, não tinha um. Aí eu disse, não, tem coisa errada. Aí eu cheguei em um ponto que eu tinha que escolher o que eu quero. Eu quero trazer a perspectiva de um corpo unido, onde todos se movimentam em prol de um objetivo, que é Cristo, ou eu quero ser aquele pastor que vai ver a igreja lotada, mas com pessoas que não têm compromisso, que não são corpo, elas estão interessadas na campanha seguinte, estão interessadas em alguma outra coisa. Então foi um modelo que eu disse, não, não quero, esse modelo não é correto. Porque as pessoas faziam uma leitura de que, eu vou na campanha, campanha de cura. Não é errado você fazer uma campanha, tá? Não é assim, eu não sou muito desse estilo, mas não é errado. Campanha fala de mobilização. Por exemplo, se a gente disser assim, irmãos, vamos nos juntar para fazer uma pintura nessa igreja, mas eu gostaria da cooperação de todos. As mulheres fazer isso, os jovens fazer aquilo e tal. É uma campanha isso aí. É quando você se mobiliza para um propósito, temático, objetivo ali. Então, a campanha não é ruim. É ruim quando a igreja só traz o evento campanha para o seu seio. E aí os membros ficam só naquela de consumir. É o membro consumista. É o membro da Shopee, né? O membro que
Quer comprar, quer só consumir. Isso não é legal, tá? O membro que avalia a igreja é como quem avalia um evento, música, tempo do culto, pregador, ele não quer se envolver com nada. Ele não quer se envolver com pessoas. Ele só quer fazer parte de programações aonde ele não se envolve. Então, isso é uma falta de um conceito correto do que é ser corpo. Algum bloqueio, alguma dificuldade a pessoa tem, algum conceito distorcido na sua convicção que precisa ser reparado. Então, vamos lá. Paulo usa o termo corpo, que quer dizer no original soma, né? Para mostrar que a igreja é um organismo vivo, permanente e funcional. Eventos passam, emoções passam, programações mudam, mas o corpo permanece. Amém? O corpo de Cristo permanece, cresce, sofre, serve e glorifica a Deus. Isso é o corpo de Cristo. Cristo não morreu para criar uma agenda semanal. Não. Cristo morreu para formar um corpo vivo na terra. Morreu e ressuscitou para formar um corpo vivo, um representante, um corpo que represente de forma legítima a sua pessoa. Amém? Por isso que a igreja é comparada a um corpo vivo, não um ajuntamento ocasional de pessoas, onde as pessoas elas vão sem compromisso. Corpo fala de vida, não de ocasião. Então, como eu falei, algo vivo, contínuo e dependente do funcionamento diário. A vida não acontece em momentos isolados, mas por permanência, cuidado e constância. É assim que a vida é. Paulo disse: vós sois o corpo de Cristo. Ele fala de uma permanência, não de um estado temporário, não de algo, de um evento esporádico, mas de algo contínuo, de uma condição contínua. Isso é o que faz o corpo crescer, desenvolver, né? Biologicamente falando, como se dá o crescimento do corpo? Ele precisa de multiplicação celular. Então, o que acontece? O corpo cresce e as células se dividem, criando assim uma renovação constante do corpo, ok? Não é um processo único, não é um processo de uma vez, de um evento, mas é algo contínuo. As células estão sempre se dividindo, formando outras células e daí por diante. Isso traz, é o que dá vida ao corpo. Então, a igreja precisa entender esse conceito. Uma outra coisa que acontece com o corpo é a nutrição constante. O corpo precisa estar sempre nutrido. Pode notar que toda vez que você vai no médico, de alguma forma ele está te orientando para uma alimentação sadia, sim ou não? De alguma forma ele está te orientando para que você beba muita água. Você tem que beber água, você está desnutrido, sua pele está ressecada, não é isso? Por quê? Porque o corpo precisa estar nutrido. E a nutrição, ela ajuda ao crescimento, amém? Ela ajuda a uma ingestão também sadia, regular de nutrientes adequados. Todo o corpo precisa de nutrientes adequados. O corpo também, ele faz conexão, ele tem conexão entre os próprios sistemas. Nenhum órgão cresce sozinho. Ossos, músculos, nervos, vasos, eles se desenvolvem em conjunto. Ele também precisa de tempo e adaptação. Não há crescimento saudável se não for com o tempo. Então o corpo precisa de atividades para desenvolvimento, adaptação e precisa de descanso. Então, tudo isso é a composição e a funcionalidade do corpo. Amém?
Não existe membro inútil do corpo. Todos são importantes. Todos são relevantes. Seja o líder de célula, seja o diácono, seja o aspirante, seja o músico. Alguns podem se destacar mais. Tem membros do nosso corpo que se destacam mais do que os outros, sim ou não? Não é? Mas não quer dizer que ele é mais importante. Tire aquele que você pensa que é mais importante e você vai ver que ele era muito importante. Se você pensar em uma parte do seu corpo que você acha menos importante, agora pense, imagine você sem. Você vai notar que ele é muito importante. Se os diáconos disserem assim, eu não sou tão importante, eu não estou lá na frente, eu não estou pregando, eu não estou cantando, então eu não quero ser mais diácono. A igreja vai sofrer porque não tem aqueles diáconos. Se os líderes disserem a mesma coisa e assim sucessivamente, todos são importantes. Amém? Então, como também cada membro do corpo não é mais importante do que o outro por seus dons e talentos. Fulano canta bem, fulano prega bem, então ele é mais importante. Eu não sou como você. Se você pensar que não exerce a mesma função que o outro, ótimo, é normal isso aí. Se você pensar do tipo, eu sou inferior a você, errado, totalmente, porque todos são importantes. Amém? É como eu falei, imagine os pregadores virem aqui e todos saírem. Não quero ouvir o pregador. Aí ele vai ficar pregando sozinho, não tem sentido, né? Na verdade, todo pregador gostaria de ver a igreja lotada no dia que ele fosse pregar. Eu até comentei na reunião de pastores, presbíteros, e eu falei que acha dos 2 cultos, porque querendo ou não, se a gente faz um culto só, a igreja fica cheia, né? Mas quando a gente deixa os 2 cultos, as cadeiras vazias e tal. E aí entendemos que isso está sendo bom, algumas pessoas, né, por causa do horário e tal, e etc. Mas se fosse depender do gosto do pregador, meu dia de pregar, tomara que o pastor faça um culto só, para estar todo mundo ali. Porque nós, né, que estamos pregando, queremos ver o máximo de pessoas ouvindo a mensagem que o Senhor nos deu. Amém? Claro, se tiver 2 pessoas, é para aquelas 2 pessoas que o Senhor vai me usar. Mas se tiver 1000, melhor. Ontem eu fui numa reunião de pastores que tinha uns 1000 pastores, mais ou menos. Né? É legal. Mas todos são importantes. Amém? Todos são importantes. E quem tem os talentos, que às vezes se destacam um pouco mais, não deve usar isso para exibição. O fato de você se destacar, né, não torna você mais importante do que o outro. O fato de você exercer a função no corpo que parece ser mais... Nós precisamos entender que o conceito espiritual da igreja e do corpo de Cristo não é o mesmo conceito do mundo. Lá no mundo, quanto mais a pessoa tem um talento, quanto mais ela exerce um dom, ela é colocada como um ídolo. Por isso que fala, o meu ídolo é fulano, que é pecado. Você ter ídolos é pecado. Você pode até admirar, como eu admiro, mas você não pode ter um ídolo. Você não pode ter aquela paixão que anula a tua racionalidade. O cara está fazendo tudo errado e você está lá apaixonado pelo seu ídolo. Isso não existe na vida cristã. Dentro da igreja. Então, nós estamos vendo que estão sendo criados ídolos dentro da igreja, no geral. Jovens que já não conseguem saber mais qual é o seu lugar como no corpo, idolatram cantores, idolatram pessoas que têm talentos, que exibem de forma admirável. Não, você não tem ídolos, é pecado ter ídolos.
Amém? O nosso, se é que eu posso falar assim, o nosso ídolo é Cristo. Amém? A pessoa de referência, de prostração, de adoração, de submissão, de dependência, é Cristo. Não é um cantor famoso, não é um artista famoso, não é um pastor, não é um pregador. É Cristo. Cada um de nós somos importantes, independente de ser destaque. E qualquer pessoa que, por ter um talento mais significativo, mais demonstrativo, ela se acha dessa forma, ela também está dentro do conceito errado da sua posição. Então, se tem aquele que se diminui e diz, eu não sou uma pessoa tão importante assim, que está errado. Tem aquele que se exalta por achar que tem alguma capacidade maior do que o outro. Ambos estão errados. O dom, a função, ela não foram dadas para destacar pessoas. Não foram dados para isso, mas para fortalecer o corpo. Amém? Os dons foram dados para fortalecer o corpo. Quando o dom vira palco, o corpo enfraquece. Quando o dom vira serviço, o corpo cresce. Eu falo para o pessoal, digo, estou aprendendo a tocar sax, né? Mas eu não estou aprendendo para fazer apresentação para os irmãos ficarem, pastor, não. Eu estou aprendendo para ministrar, assim como a palavra ministra e traz cura, né? O meu louvor também tem que trazer cura para a igreja. Não é importante a pessoa do pastor Jetro, é importante o dom que Deus está transmitindo através da minha pessoa e da sua, para que aquelas pessoas que estão ali sendo ouvintes sejam tratadas e curadas. O teu dom não é para o teu destaque, o teu dom é para manifestar Cristo, é para a cura e crescimento do corpo. Amém? Então o dom tem o objetivo de beneficiar o corpo. Olha o que Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim: procurai abundar para a edificação da igreja. Sabe o que significa abundar? Quer dizer transbordar. Se você tem um dom, faça ele transbordar. O teu dom é cantar, faça ele transbordar. O teu dom é pregar, faça ele transbordar. Procure todos os meios para você pregar. Pregue na rua, pregue nas redes sociais, pregue na igreja, pregue sozinho ali com um amigo, com um parente, pregue nas festas. Aonde você for, faça ele abundar. Você toca, faça ele abundar. Você dança, faça ela abundar. Aproveite os meios, recursos, faça esse dom abundar, crescer, ser propagado. Para quê? Para a sua glória? Não, para a glória de Cristo. Para quê? Para o seu destaque? Não, para o destaque de Cristo. Paulo está dizendo, faça abundar os dons que há em você. Você está fazendo isso? Você está fazendo abundar os dons em você? Através de você? Os dons que Cristo te deu? E tudo isso é para quê? Efésios 4, o 11 e o 12 fala dos dons. No final ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, para que são os dons? Para o aperfeiçoamento. Os dons, a diversidade, as funções diferentes, são para a igreja crescer, para a igreja prosperar, como um corpo, não um mais do que o outro, no equilíbrio, todos juntos, no crescimento. Amém? E a igreja, ela não pode viver por vontades próprias. O indivíduo, ele não pode pensar por vontade própria quando se trata de corpo. Ele tem que pensar como corpo. O dedo tem que obedecer o comando do cérebro.
Os braços têm que obedecer o comando do cérebro. Imagine, por exemplo, eu estou trazendo aqui a fala para vocês, né? Mas imagine que o braço estivesse dizendo assim: eu não concordo com o que a fala está falando. Então, a fala vai fazer uma coisa, mas eu vou fazer outra. Então eu falo algo positivo e meu dedo, junto com o braço, faz assim: Jesus te ama. Tem sentido isso? Né? Olha, vem que eu te amo. Né? Vem aqui que eu te amo, eu quero te ouvir, eu quero fazer parte, né, do compartilhamento do teu testemunho. Tem sentido isso? Mas às vezes nós fazemos isso. O corpo está se movendo para um lado e tem um indivíduo querendo se mover para outro, porque ele se acha mais importante do que o restante. Todo o restante está errado, mas ele está certo. Você entendeu? Então, todo o corpo está se movendo para cá e a mão está assim, ó. Não concordo, não concordo. E o corpo todo, olha, cabeça, todo o restante está indo para cá e a mão está assim. Gente, a única vez que eu vi um movimento meu que o Senhor fez foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas aí que todo o meu corpo ficou obediente a Cristo como cabeça. Foi uma experiência única, não aconteceu nunca mais. Eu estava pedindo, buscando as línguas estranhas, né? E aí, quando em determinado momento eu comecei a falar em línguas e eu, meu Deus, né? Poxa, que bom, glória a Deus. Aí eu comecei a me emocionar. E aí eu senti a minha mão como se estivesse eletrizada e como se estivesse me conduzindo assim. E eu coloquei a mão sobre um irmão que eu nem sabia o que estava acontecendo com ele, e ele ficou curado. Mas foi algo impulsionado pelo Espírito. Mas isso aconteceu e o restante do corpo, porque o Espírito Santo estava guiando, e o restante do corpo foi em obediência. Isso foi um evento único, que eu não tive controle e não consegui, e nunca mais aconteceu. Foi só um sinal da presença de Deus ali. Mas não tem sentido o corpo se mover para um lado e os membros para o outro. E a gente vê isso diariamente nas igrejas. Porque a pessoa, ela não entendeu o seu propósito. Com a discordância, o individualismo dela, ela se acha mais importante do que os demais. E aí ela quer andar do jeito dela, da forma dela. Aí, ou fica dentro da igreja com uma rebeldia silenciosa. O que é uma rebeldia silenciosa? É aquela que está fazendo assim, está vindo à igreja, mas por dentro está assim. É a rebeldia silenciosa, dizendo não. Então ela não entendeu o seu papel no corpo. Ou tem aqueles que não querem nem vir ao culto mais e falam assim: não, eu sou igreja, eu sou corpo, eu estou ligado à cabeça que é Cristo, eu não preciso ir, não, e tal. Então tudo isso, irmãos, não pode acontecer no meio de nós. Amém? A igreja não é evento, ela tem eventos, mas não é um evento onde nós podemos escolher qual evento ir e aquele não. A igreja não é um corpo separado, cada um fazendo o que quer, né? A igreja é indivíduos coletivamente unidos em um só propósito, ligados a Cristo, que é o cabeça, e todos fazendo e trabalhando com o mesmo objetivo. Amém? Que possamos refletir sobre isso e que essa palavra venha nos fortalecer e não nos afastar do propósito que é Cristo. Que possamos entender as nossas funções, né? As nossas funções em Cristo, o nosso chamado, os dons que o Senhor nos deu, e fazermos isso para a glória dele, unidos em um só propósito, trabalhando
com amor, com voluntariedade, fazendo com que o corpo de Cristo seja bem representado. As pessoas vão lá de fora ter a percepção, elas podem até dizer assim, poxa, está muito confuso as igrejas hoje em dia, os pastores, está muito confuso, mas parece que aquela igreja tem algo diferente. Parece que aquela igreja, eles são mais unidos, eles têm mais objetivos em comum ali. E aí, quando você quer entender isso, você vai para Atos, capítulo 2 e 4, lê aqueles versículos que você vai ver como a igreja, ela era totalmente unida, né? Totalmente, todos estavam ali e todos tinham em comum a mesma coisa. É isso que Deus espera de nós como corpo de Cristo. Que possamos refletir, que possamos analisar. A Bíblia diz, cada um examine a si mesmo. Não é eu que vou examinar você, é você que deve se examinar e dizer, eu estou sendo o corpo, eu estou seguindo a cabeça com os demais membros, ou eu estou querendo ir em uma posição diferente, em um caminho diferente, né? Será que isso é porque eu estou certo ou porque eu acho que eu sou mais importante do que o resto do corpo? Porque andar em oposição ao restante do corpo também é querer se destacar, mas da sua forma, né? Não é humildade, é querer se destacar com orgulho, com pensamentos diferentes dos demais. Então tudo isso é pecado e nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Amém? Um corpo unido está sempre junto, caminham juntos. Não quer dizer que pensam iguais, né? Lá em casa eu sempre falo isso, olha, nós não pensamos iguais. Se caso houver uma diversidade, alguma coisa, uma contrariedade, como é que se resolve? Conversando, né? Eu ensino para eles, pai, com todo respeito, olha, eu acho que tem que ir por esse caminho aqui, não concordo com você. É assim. Ser unido não quer dizer que todos pensam iguais, mas quer dizer que todos estão em prol do mesmo objetivo. E quando há divergência e não convergência, o que é que nós fazemos? Dialogamos, enfrentamos, conversamos, né? Debatemos de forma sadia e respeitosa, porque há de se ter o respeito um para com o outro. Divergir não é com desrespeito. Você pode divergir, mas com respeito, né? Então eu posso divergir do meu patrão, mas não preciso ser desrespeitoso com ele. Eu posso chegar para ele e dizer, fulano, olha, com todo respeito, eu gostaria de expressar a minha opinião. Eu faço isso. Eu chego para as pessoas, não importa, eu estou tendo contato com alguns pastores de outra linha, de outro pensamento, né? Ontem mesmo estava conversando uma pessoa, eu disse, olha, eu tenho algumas dúvidas, eu tenho algumas coisas que eu não concordo, eu gostaria de esclarecer, pode ser que eu esteja errado. Com todo respeito, posso falar das minhas dúvidas? Pode, pastor. Não, você deve. Então, eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo e tal, a percepção que eu tive foi essa. E aí a pessoa foi conversando e explicando. Entendeu? É assim que o corpo faz, é assim que uma família unida faz. Uma igreja não é unida porque todos pensam iguais. Uma família não é unida porque todos pensam iguais. Uma família é unida porque todos têm um propósito igual. É diferente. E quando há divergência, o que é que se faz? Diálogo, conversa, autocrítica, né? E quando parte para a crítica para o outro, uma crítica sadia, respeitosa, com propostas para o crescimento. Hoje eu sou pastor, mas eu já estive em igrejas que eu não concordava com algumas coisas. Sabe o que eu fazia? Ficava de canto pirraçando? Não. Ficava tentando se destacar, fazendo diferente dos outros? Não. Ficava lá em casa falando, fruticando, conversando contra? Não. Sabe o que é que eu fazia? Chegava para o pastor, dizia, pastor,
olha, posso conversar? Eu tenho algumas coisas que não está legal. Eu não, pode ser que eu esteja errado. Respeitosamente, posso manifestar a minha opinião? Pode, Jetro. É assim que se resolve a questão. Amém? Com isso você passa a ser mais confiável. Você propõe mais. Tem coisas que está conceitualmente na sua cabeça errado. Você esclarece. Você está, de repente, sendo preconceituoso. E aí você esclarece quando você dialoga, quando você conversa. Assim devem ser os filhos com os pais com os filhos e a igreja unida nesse sentido. Amém?